De volta aqui o tema da economia, a gente estava tratando disso antes de acompanhar ao vivo a solenidade no Supremo Tribunal Federal. A gente estava falando sobre o corte de juros e vou aproveitar para trazer uma outra informação que impacta também o bolso do brasileiro. O diesel, a gasolina e o gás de cozinha já estão mais caros a partir de hoje, com o aumento do ICMS em todos os estados. A gasolina passa a custar R$ 1,37 por litro. O novo preço do diesel é de R$ 1,06 por litro e o do gás de cozinha R$ 1,41 por quilo. Vou retomar com você, Diego, estava falando quando a gente passou a transmitir a cerimônia lá no STF. Mais um aumento para o bolso do brasileiro que vai reforçando aquele discurso da oposição de que a agenda do governo é simplesmente arrecadatória, né? Que o governo, em relação à economia, não tem proposta nenhuma, só pensa em impostos. Pelo menos esse é o discurso da oposição. Te pergunto, na prática, é por aí, Diego? Olha, Brown, essas questões que impactam diretamente o bolso do brasileiro encontram muito rapidamente sempre uma narrativa para justificá-las perante a população. Eu dizia antes de entrar a questão da cerimônia, eu falava a respeito da promessa palpável de que o brasileiro poderia fazer o seu churrasco de picanha no final de semana e que a única forma de o Lula entregar essa promessa seria, na ocasião, baixar a taxa de juros através de uma canetada, o que forçaria de forma artificial o poder de consumo do brasileiro para cima. Em relação a essa questão, mais uma narrativa vai se criar. Lá a culpa é do Banco Central. Aqui certamente a culpa vai ficar para o governo anterior, assim como já estão falando que o déficit de 230 bilhões e meio é tudo culpa do calote do Bolsonaro, mas sem mencionar que o orçamento de 2023 foi construído num gabinete de transição. E um gabinete de transição que tinha como um de seus membros o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, ou seja, todo o resultado econômico agora não adianta o governo Lula querer se vangloriar só do bônus, só do crescimento econômico de 3%. Precisa também aceitar todos esses ônus que vêm acompanhados desse crescimento. A inflação, que esse ano certamente vai estar maior, o poder de compra do brasileiro, que esse ano certamente estará menor, e, enfim, a possível crise no mercado consumidor que nós teremos ao longo de 2024. Leandro Ferreira já está aqui indignado. Por quê, Leandro? Pessoal, assim, se a gente vai criticar queda na taxa de juros e criticar déficit fiscal, a gente precisa falar a mesma língua. Porque é o seguinte, essa redução de 0,5 na taxa de Selic que ocorreu ontem, ela significa uma economia de 23 bilhões de reais em serviço da dívida que vai ser deduzido lá na frente do resultado primário, que é a questão do déficit ou superávit, né? Então, o governo vai custar menos para o governo pagar banqueiro ou mesmo você que tem o Tesouro Direto, né? Vai custar menos para o governo pagar porque a taxa de juros reduziu. Isso significa economia de recursos. Claro, o governo pode não ter objetivos fiscais claros e pegar esses recursos que foram economizados e gastar mal, mas não é o que a gente tem visto. Esse déficit do ano passado, por exemplo, estava previsto e negociado em lei, não tem surpresa para ninguém. Foi um adiantamento do pagamento de precatórios que estava previsto até 2027. Então, tudo isso fez bem, é um déficit fiscal que faz bem. Tratar isso como rombo, já disse isso aqui há 2 dias nessa mesa, tratar como rombo é mau jornalismo. Déficit fiscal é uma perspectiva operacional da operação do orçamento. Então por que o Haddad teve que culpar o governo anterior? Porque o Haddad... Se é algo previsto, se é algo que estava na política dele? O Haddad antecipou o pagamento do precatório de 92 bilhões que o Bolsonaro deixou para ser pago até 2027. O Haddad antecipou esse pagamento. E é isso que ele chama de calote, porque ao antecipar esse pagamento, libera o governo para uma melhor condição de planejamento do uso dos recursos. Então o que você está me dizendo é que o resultado, não vou chamar de rombo, eu vou adotar a tua premissa. Primário, vamos lá. O resultado de 230 bilhões negativos é responsabilidade do ministro Haddad, é isso? O resultado de 230 bilhões está aprovado pelo Congresso Nacional desde 2022 em 1% do PIB, mais autorização constitucional para que se adiantasse o pagamento de precatórios. Isso é algo que o sistema bancário vê com bons olhos. Isso vai permitir, por exemplo, junto à redução da taxa de juros, fazer com que a gente chegue
o mais próximo possível do déficit zero, possivelmente superávit em 2024. Meu Deus. Então, você considerar... 230 bilhões, 230 bilhões são gastos indispensáveis que estão devidamente alocados para impedir 50 bi de emenda passar parlamentar fome. é indispensável? Esse recurso foi aprovado pelo Congresso, isso você não pode colocar na conta do governo Haddad. Foi aprovado pelo Congresso, você que está chamando de gasto indispensável. O gasto indispensável contido dentro dos 230 é a antecipação do pagamento de precatórios e gastos sociais que estavam represados. Você tem o Bolsa Família custando 170 bilhões. Quero ver alguém ir para a rua defender o fim desse Bolsa Família que está aí. Quem vai ter coragem? Eu defendo aumentar. Está gastando pouco. Tem que botar mais. E você, Diogo da Luz, vê justificativa para essa alta do ICMS, Diogo? Primeiro, eu defendo reduzir o Bolsa Família, principalmente porque tem muita gente que não precisa e ainda está ganhando. Houve uma redução, justiça seja feita, o governo diminuiu o número de pessoas que ganha em 700 mil, mais ou menos, mas ainda tem muita gente que tem salário e é casada, mas mantém uma situação como se fosse solteira para poder ter também o Bolsa Família. Tem desperdício, sim. Agora, se a gente não pode chamar 230 bilhões, quase 5% do orçamento, como gasto adicional de rombo, então se eu conseguir pegar um dinheiro no banco, vou passar no shopping, fazer um monte de compras e chegar em casa e falar, tudo coisas essenciais, e o banco autorizou, tudo bem. Aí, uma certa hora, essa dívida fica para os meus filhos. Fica um buraco que fica aí. Não adianta. Gastou mais do que arrecada, é rombo, é buraco, é despesa em excesso, déficit fiscal. Pode arrumar nome bonito do jeito que for, mas é deixar conta para os próximos, para a próxima geração. Fala, Wilson. Eu acho que tenta se arrecadar sempre mais do que fazer um controle de gastos. Isso fica claro. Todas as ações que nós vimos até este momento, tirando a queda de juros, que é uma coisa combinada com o governo, mas o Banco Central tem toda a sua autonomia, é uma questão de, olha, aumenta a desoneração, volta com a desoneração, volta com a oneração da folha, volta com o ICMS, volta... Você não vê nenhuma atitude de, olha, vamos reduzir o custo do dinheiro que está indo para o ralo, que é dinheiro público arrecadado. Você não vê nenhuma ação do governo nesse sentido. A queda dos juros ajuda o quê? Juros, Selic, é um farol para os bancos. Quando a Selic cai, os juros bancários também caem. E as pessoas acabam tendo mais acesso a financiamento e os empresários acabam tendo mais acesso a novos investimentos. E isso, controlado com a inflação, faz o quê? As pessoas comprarem mais e os empresários venderem e produzirem mais.